Eu vou chamar agora aqui os debatedores. Então, gostaria de chamar o Lúcio Gregory, que fez a introdução do livro, a Raquel Ronick, que fez a contracapa, e o Daniel Santini, autor. Eu vou primeiro passar a palavra para o Lúcio Gregory, que há 30 anos vem defendendo, já no governo da Erundina, já trabalhava com essa questão, então é um ideólogo da pauta. A Raquel, que é uma autora internacional, uma das maiores urbanistas do Brasil, tem livro na Verso Books, que é a maior editora de esquerda do mundo, que foi publicado pela Boitempo no Brasil. E depois a gente passa a palavra para o Daniel. Bem, boa noite a todas e todos. Meus agradecimentos ao convite do Daniel Santini, da Taperá, de mais uma vez ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto que, para mim, já deixou de longa data de ser um ônus e passa a ser uma espécie de cachaça. Eu falo e vocês precisam até ter um pouco de cuidado, porque eu não posso abusar a dose. Queria fazer uma pequena correção. Meu sobrenome não é Gregori, é Gregori e não Gregory, né? Fica aí a ressalva. Mas é muito comum me chamarem de Gregory, nada de novo. Influência norte-americana, certamente. Queria dizer a vocês que o livro do Daniel Santini, que eu vou falar, do livro, né? Estamos aqui para falar do livro, e a propósito do livro a gente vai comentar outras coisas. O livro fala uma coisa no seu próprio título, né? Que é a questão, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização. E eu queria, começando a minha fala, dizer alguma coisa sobre essa questão de me engana que eu gosto. É uma forma de a gente chamar de outra maneira distopia, né? Nada de novo no que está acontecendo. Parece incrível, mas nada de novo. Eu vou me remeter a 1926, Nova York. Nova York, 1926. Você sabe que a maior frota de carros de Nova York, o que era? Alguém sabe? Carros elétricos. Seguidos de carros movidos a cavalos e burros. E, em terceiro e último lugar, movidos a gasolina. Aí vem 1929, Ford T, produção em série, maravilha, e venderam a maravilha de que finalmente tinha chegado a hora da mobilidade para todos. Né? Conforme vocês viram, chegou. Chegou e terminou. E não sou eu que digo que isso terminou. Porque a indústria automobilística boba não é. Há muito tempo ela já sacou que esse modelito que está aí está fadado ao fim. O modelito de eu compro meu carro para eu ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Isso foi vendido por anos a fio como a solução para tudo. E a quinta maravilha do planeta. Em que pese o fato de que, baseado no motor burro, o motor a explosão, gente, é o que há de estúpido. Ele tem um aproveitamento de aproximadamente, hoje, nos melhores, 28%, quando 30%. O resto é barulho de explosão e calor. É uma loucura. É uma insanidade. Se a gente parar um pouco, não é distopia, é insanidade apostar a mobilidade humana do planeta nisso aí. Por causa do bendito do petróleo. Porque ainda tem a vantagem, do ponto de vista estritamente do ganho de capital, que é uma coisa fantástica o petróleo, porque você vai lá, faz bum, explodiu, virou fumaça, então tem que compor outro. Né? Reaproveitamento zero do petróleo. Né? Maravilha. Inventaram um brinquedinho que encheu de dinheiro a maior empresa do chama-se Toyota, que fabrica automóvel. Ela de automóvel é a maior. E é uma das maiores empresas do planeta Terra. Bom, quero com isso dizer o seguinte, o R. Ford 4, que sabe das coisas, há anos atrás, ele disse, o modelo que aí está terminando. Se o R. Ford 4 fala isso, ele entende do assunto para burro, né? É de pai para filho, para neto. Então, ele sabia que estava falando. E isso está sabido.
E aí pinta o quê? As novas distopias, né? Então agora é Uber, maravilha, vai ser assim, carrinho pequeno, elétrico, sem motorista, que você chama pelo aplicativo, passa na sua casa e na casa de outro, e faz um caminho que é de... E aí estão enrolando de novo. Eu, outro dia tive uma ideia simples, só para passar para vocês um pedacinho de raciocínio, para a gente não entrar de tonto, assim, como eles vão levando a gente, e a gente vai, né? Eu peguei o meu carro e boto o Waze. Veja bem, eu não tenho nada contra tudo isso. Eu estou querendo apenas dizer que precisa ser usado, aspas, com moderação, né? Não só outras coisas precisam ser usadas com moderação, mas essas coisas também precisam ser usadas com moderação. E o que eu verifiquei? Eu peguei a Avenida Bandeirantes, horário de pico, estava um rolo federal, e a moça do Waze, muito atenciosa, vocês conhecem ela, né? Quem não conhece, ela diz: entra na primeira rua à direita. Eu entrei, bom, eu obedeci. Outra coisa, mulher a gente tem que obedecer. Agora, a do Waze, então, nem pensar em discordar dela. Eu entrei à direita. E andei 2 quarteirões, depois ela falou: vira à esquerda, depois vira à direita. E daí a pouco eu me vi passando por uma dezena de ruas que eu jamais, na minha vida, passaria em outras condições. E então eu projetei agora, no futuro, dessa sociedade maravilhosa do carrinho elétrico, né, que a cidade vai ter carrinho andando para todas as ruas. Absolutamente todas. Vai ser um delírio, gente. Não quero dizer que eu seja um profeta mas dá para imaginar. Estão fazendo agora o mesmo que fizeram com o carro à explosão. Né? Estão vendendo a maravilha que vai ser, etc. E isso acho que o livro do Daniel coloca, e eu estou aqui exacerbando um pouco algumas coisas, mas é exatamente para a gente parar de fazer papel de bobo. No fundo, é o que eu estou sugerindo aqui, é que a gente pare de fazer papel de bobo, porque a gente está fazendo papel de bobo há um montão de tempo, gente. Me desculpe a franqueza. Por isso é que acho que o MPL desperta a raiva de certos setores, ou que fazem, ou que pretendem tornar uma coisa racional, lógica, inteligente, e sempre passa por esse discurso. Né? Então, caindo agora, vem aquilo que você falou, né? no filme a racionalidade vai precisar, porque tem muita linha de ônibus. Tem um estudo dos alunos da Poli, que já recomendei para o pessoal do MPL, que diz que eles fizeram todo o sistema que você vai cortando, ele vai aumentando o tempo de viagem, porque não é nada, entre você parar, primeiro o ônibus para num lugar, aí você desce, aí você anda um trechinho, blá, blá, aí você vai para entrar no outro. Eventualmente você pode entrar no primeiro ou não entrar no primeiro. E tem um tempinho. Se você vai somando isso, e agora introduziram mais um, né, isso dá um tempo considerável, que não é contabilizado, porque os especialistas, cuidado com eles, são perigosíssimos, né? Porque são danados, né? Sabem fazer conta. Então, o especialista, você precisa ter do lado um outro especialista melhor que ele, e que não seja disposto a fazer confusão, embrulho, né, que é o que boa parte desse pessoal faz. Falando com toda a franqueza, eu digo isso porque já fui secretário de transporte, já me encheu a paciência de conversar com um certo tipo de cabeça, que não dá mais. Né? Eu me lembro que eu andava na rua e tinha um prazer adicional que eu tinha como secretário de transporte, é tudo esse negócio de mão e contramão numa quantidade descabelada que vão inventando, né? E eu tinha um prazer adicional, de vez em quando eu parava e falava... chama o engenheiro responsável, ele fala: você tira essa placa contramão até amanhã, ou então a gente vai ter um problema grande para resolver. Aí mudava. Era um prazer, era quase que prazer mesmo, né, para acabar com essa coisa que é de uma ditadura. No fundo, é uma forma ditatorial de tratar as pessoas. Né? Porque a minha inteligência, o meu conhecimento, meu e da minha turma, é que vai dizer a vocês o que é melhor para vocês. Porque vocês, idiotas burros, não sabem o que é melhor para vocês. Né? Por isso o MPL desperta esse ódio quase que cego, né, de um país que, aproveitando para fazer um pouquinho
de propaganda política mais ampla, de um país maluco que tem a polícia civil como polícia militar. Não precisa dizer mais nada, né? Quase que eu poderia dizer a vocês que uma conversa como essa nossa podia parar aqui, né? Estamos falando de um país em que a polícia civil é militar. Tá? Ponto. Né? Então, o livro do Daniel, ao fazer a questão da distopia, da uberização, ele coloca esse ingrediente adicional na discussão sobre a tarifa zero. Nem vou falar de tarifa zero, todos vocês já conhecem, estão careca de saber, já ouviram muita besteira a respeito, tanto de um lado como de outro, há que se reconhecer, mas, principalmente do outro. Né? Mas, então, não é o caso de ficar falando de tarifa zero. Aliás, queiram ou não queiram, a questão está tão colocada que toda hora eu fico recebendo que mais uma cidade tem tarifa zero. Né? Vargem Grande Paulista, Planalto Paulista, Poá, agora Porto Alegre deu a louca no prefeito lá, quer fazer umas coisas, depois não é o caso aqui de entrar no mérito, mas enfim, também, ou seja, aí Kansas City nos Estados Unidos. Né? Então, a questão da mobilidade está colocada e passa, queiram ou não queiram, fundamentalmente pela questão do transporte coletivo. E aí eu terminaria a minha colocação, né, que tem a ver com o livro do Daniel, porque ele traz esse assunto, não só da uberização, como a toda a discussão da questão da mobilidade, porque a mobilidade é um problema nacional. Isso é fundamental que a gente comece a compreender. Sim, do cantinho do município, que, infelizmente, em 88, por conta de ser antiditadura, centralizada, veio com esse papo de um monte de coisa ser atribuição exclusivamente municipal, que é uma forma, no fundo, de você tratar determinadas questões com interesses locais pequenos, miúdos, né? Que tem empresinha de ônibus que fica lá fazendo aquele e que não tem cabimento nenhum. Prova disso, greve de ônibus em São Paulo. O que acontece? No terceiro dia, a cidade parada, manchete de jornal, a TV Globo, a menina da TV Globo começa a ter chilique, a cidade está parada, blá, né? Os comércios, a indústria dizem assim, não dá, ninguém está chegando no trabalho, precisa fazer alguma coisa. Blá. Então fica claro que, de repente, a cidade funciona fundamentalmente com o transporte coletivo. Então vocês imaginem uma greve nacional de transporte coletivo. Literalmente o país, depois de uns dias, para. Estou mostrando isso para vocês apenas para dizer do que nós estamos falando, do que o livro do Daniel está colocando. Né? É que, decididamente, estamos chegando num estágio em que uma certa forma de entendimento do que é o conjunto do interesse de uma sociedade tem que ser discutido para valer. E o grande incômodo que a tarifa zero provoca, e isso o livro do Daniel também comenta, é que, de repente, essa coisa banal, chamada tarifa de transporte coletivo, revela como que, de maneira simples, eu diria assim, quase simplória, a forma pela qual a boa parte da humanidade, agora falando da humanidade, está prisioneira dessas coisas que eu diria descomunalmente despropositadas. A tarifa é uma delas. A tarifa de transporte coletivo é uma dessas coisas despropositadas que só se explicam num modo de produção, num modo de entendimento de sociedade em que ganhar dinheiro é vantagem. Me torna melhor que os outros, e assim por diante. Eu acho que o livro do Daniel, ao discutir a questão da mobilidade, ao discutir a questão da tarifa zero, do ponto de vista amplo, e colocar essa questão dessas falsas promessas, a distopia da uberização, acho que ele coloca o tema com um sabor bem amplo que ele tem que ter. É isso aí. Eu esqueci de falar que
Só colocando aqui mais uma informação, a Raquel, além de ser uma grande autora internacional, ela também é professora da USP e já foi relatora da ONU. Legal, esse negócio de professor parece que está meio por baixo, né? Ultimamente. Boa noite a todos, a todas presentes. Agradeço a oportunidade de falar, não sobre, mas com esse livro, né? E nesse lugar aqui também, e vou falar um pouquinho sobre esse lugar, porque as duas coisas têm uma relação. Acho que a importância de discutirmos a questão da tarifa zero e os temas e questões que a tarifa zero coloca para a gente vão muito além do tema do custo do transporte coletivo ou mesmo das políticas de mobilidade. Eu acho que quando a gente toca nesse ponto, nós estamos tocando num elemento muito estrutural do modelo de funcionamento das nossas cidades e, portanto, incidir sobre ele também é incidir sobre esse ponto estrutural, que é o que eu vou tentar colocar agora. E é um ponto estrutural em 3 pontos de vista, pelo menos. Primeiro, a possibilidade de ir e vir, de se deslocar, define a possibilidade de usufruir e se apropriar da cidade. Ponto. Exemplo bem concreto para quem viu essa cidade nos últimos anos. Quando aconteceu uma maior integração do sistema de trem com metrô e ônibus e o bilhete único, lugares como a Avenida Paulista, de repente, passaram a ser apropriados por milhares de jovens que vêm de todas as periferias metropolitanas. Mágica? Não. Política de transporte. Zero mágica. Foi um negocinho que, ao possibilitar, não foi possibilitar amplamente, não, porque possibilitar amplamente é tarifa zero. É melhorar um pouco no bolso e melhorar um pouco no tempo, a articulação do sistema trem, né, da CPTM, com o metrô, com o sistema de metrô e o sistema de ônibus, que explode uma possibilidade de apropriação. E, ao explodir a possibilidade de apropriação, muda a cultura urbana da cidade. Aquilo que começa a acontecer naquela região vai se espalhando também pela cidade, de uma forma que as relações que começam a se estabelecer entre as pessoas e o lugar que elas ocupam e as relações entre elas também mudam. Esse é o primeiro elemento. Além disso, né, quando você interfere através de uma política de transporte, ou quando, por exemplo, vou dar outro exemplo que foi mínimo, não estou falando de propostas muito mais estruturadoras, como são essas que estão sendo defendidas nesse livro. Estou falando de pequenas, umas mudancicas que vão nessa direção, né? Quando, por exemplo, pela primeira vez na história de São Paulo, se fez os corredores de ônibus absolutamente segregados. E eu me lembro da cena, gente, no busão, olhando para o babaca que estava ali parado no congestionamento, né, dentro do carro, e a gente passando no busão muito mais rápido. Isso mudou também completamente a relação, e não é só mudou a relação dos tempos e das velocidades de quem usa o ônibus ou quem usa o carro individual também, mas isso também tem uma incidência política. Por quê?
Porque, historicamente, em São Paulo, quem usa ônibus e transporte coletivo é pobre. E é por isso que sempre o transporte coletivo em São Paulo, desde o começo da história do transporte coletivo via ônibus, que particularmente a partir dos anos 30, 40, sempre foi de quinta. E a política urbana na cidade sempre foi de sustentação daquilo que o Lúcio estava apontando, sustentação para um modelo de circulação de automóvel particular, que até em determinado momento era basicamente o modo predominante de circulação das classes médias e altas, enquanto o povão andava de busão. Quando o povão começou a comprar o carro usado e a moto, o modelo explodiu. Aí, como que ele é formulado? Ele é formulado através da ideia do congestionamento. E não através da crítica do próprio modelo. Porque quando o Lúcio estava falando se a distopia é um montão de carro elétrico sem motorista sendo chamado pelo aplicativo, gente, eu fiquei pensando, 12 milhões só no município, 20 milhões na região metropolitana, chamando um carro elétrico no aplicativo ao mesmo tempo. Não precisa 20, metade, 10 milhões de pessoas. Imagina! Óbvio que não dá. É tipo matemática da Dona Margarida. Não vai caber não vai caber no sistema viário. É impossível. É impossível. Não cabe, não tem como. A única forma de transportar pessoas nessa escala de cidade, claro, se a gente estiver falando numa cidade de 2.000 pessoas, de 3.000 pessoas, a gente pode ajeitar a pé, com bicicleta, carro, pode ter vários, mas numa cidade de 20 milhões, numa macrometrópole de 40 milhões, quase, não tem outra matriz senão transporte coletivo de massa, ponto. Não tem como transportar essa quantidade e essa densidade de pessoas. Então, isso também significa, do ponto de vista político, na hora que se afirma a prevalência ou a prioridade para o transporte coletivo de massa em relação aos demais modos, também é uma afirmação política de a quem vai servir. Quem vai ser aquele que vai ser tratado prioritariamente pela política pública. A terceira questão é a questão do subsídio. Uma das críticas, tarifa zero, pô, ficou louco? E aí, quem vai pagar? Aí os liberais adoram esse negócio. Não tem, como é que é? Não tem almoço de graça, jantar de graça? É almoço. Não tem almoço grátis. Até tem almoço grátis, de vez em quando. Diz que na Google tem Boca Livre, lá no escritório. Mas, enfim, não tem almoço grátis. Quem vai pagar essa conta? Então, evidentemente, o recurso que vai financiar um sistema de transporte coletivo de alta qualidade, de primeira, bacana, integrado, eficiente, confortável, vai ser caro. E vai ser pago com dinheiro público. Só que, quando a gente fala, pô, mas que absurdo, vai pegar o dinheiro público e colocar isso, a gente esquece um detalhe importantíssimo. Quais são as coisas que são pagas por dinheiro público hoje? É como se o debate sobre subsídio só se colocasse sobre o subsídio público, só se colocasse quando a gente for discutir o preço da tarifa. Aí sim, não pode ter tanto subsídio, porque vai quebrar, porque é o município. Só que vamos pensar e vamos discutir isso e vamos tomar esse exemplo da nossa cidade. Quer ver uma coisa que é super, mega, master subsidiada? A circulação de automóvel. Um dos grandes gastos, uma das grandes rubricas na nossa cidade é com asfalto, que vai e fazendo e refazendo, etc.
Isso é altamente subsidiário. Alguém paga pelo asfalto? Você vai lá, põe o pé no asfalto, você tem que pôr uma moedinha para pagar uma tarifa asfalto? Não. Ele é 100% subsidiado. E são milhões. E é todo ano. E depois. E a gente pode dar vários outros exemplos aonde você tem um altíssimo gasto público. Então, não é a discussão subsidiar ou não subsidiar, é falsa. A discussão verdadeira, que é o que deveríamos discutir, inclusive no cenário eleitoral, é o que queremos subsidiar. E para quem vai beneficiar aquilo que será subsidiado. Então, a conversa de que não pode ter gasto público, que gasto público? Se for gasto público para encher de bolso a empreiteira, estou dentro, quero cortar esse gasto público. Mas é isso, pode ser um gasto público importante para poder permitir que milhões de pessoas possam usufruir das oportunidades que a cidade oferece e que é por isso que, na verdade, estamos aqui, nessa metrópole, em função dessas oportunidades, em função de poder, por exemplo, né, numa quarta-feira, poder vir participar de um debate aqui, e na quinta-feira ir numa balada, e na sexta-feira fazer uma outra coisa, e conhecer, e passear, e sair de um lugar e ir para outro lugar, enfim, que é a possibilidade de circular e aproveitar a cidade, que não por acaso é tolhida. Como se a nossa vida, e aí vem aquele raciocínio do Vale Transporte, né, ou dos vales que são oferecidos agora, que só é permitido, como, por exemplo, a nova política de apoio ao passe, né, ao passe estudantil, você só pode se for para ir para a escola e voltar. Outro não pode. E trabalhador é para ir no trabalho e voltar. Ele nem tem mais trabalho, muito menos em lugar nenhum. Enfim, essa noção já nem existe mais, mas ainda fica na ideia de que o trabalhador vai até o local de trabalho e volta, e não a ideia que tem muito mais a ver com a nossa vida hoje, que e é o que a gente vê, a gente está o tempo inteiro trabalhando, enquanto está circulando. Hoje, eu recebi vários relatos falando que o melhor momento para ouvir podcast é no busão, né? Então, o melhor momento. Então, você está o tempo todo conectado, pensando, fazendo, agitando, trabalhando, pensando, enquanto está circulando e aproveitando. É outro modelo, completamente. E a cidade inteligente, a Smart City, que é o que é outro paradigma agora desse momento, não é aquela do aplicativo que você pega um negocinho, ou do reconhecimento facial para poder prender os suspeitos imediatamente, de preferência os suspeitos negros, porque o reconhecimento facial tem essa distorção claramente. Não é essa. A cidade inteligente é justamente a cidade que propicia que todos os seus moradores possam circular amplamente, livremente e, portanto, poder estar presente em todas as possibilidades de trabalho, de encontro, de cultura, de usufruto que essa cidade oferece. Isso é cidade inteligente. Então, acho que essa luta da tarifa zero, e última questão que me parece também super importante, a catraca, que é o símbolo dessa luta, ela não é só a catraca do metrô, da CPTM e do ônibus. A catraca são todos esses muros que nos impedem, né, de circular livremente e que privatizam pedaços inteiros de cidade. Sejam cidades se mexendo,
sejam cidades fixas. Então, de alguma forma, a luta anti-catraca e a luta pela tarifa zero é a luta pelos comuns. É a luta para realmente fazer público o que é público, é uma luta anti-privatização. E a luta anti-privatização, nesse momento da história da humanidade, é absolutamente central. E ela está no centro do embate político global principal, inclusive no campo ambiental. Então, é só para a gente entender as dimensões disso que a gente está falando aí, que vão muito além da própria tarifa, que vão muito além da sua tecnicalidade e que vão atingindo modos de ser e organizar a cidade que são muito determinantes na nossa vida. Eu queria só terminar aqui a minha fala lembrando que nós estamos entrando num ano eleitoral, num ano de eleição municipal, e, infelizmente, nada disso será discutido esse ano. Nós vamos falar de Weintraub, Bolsonaro, antipetismo, Lula, sim ou não, livre ou não, Toffoli. Nós vamos fazer todos os debates possíveis no campo de uma política polarizada para não discutir o que a gente precisa discutir nas eleições municipais, que é um projeto de cidade que queremos. Então, acho super importante essa iniciativa de estar aqui. Espero que a gente passe, né, o ano inteiro aqui no Taperá e milhões de outros lugares, discutindo cidade, discutindo política urbana, nos formando para que a gente possa pautar esse tema e essa agenda. Obrigada. Também fazer um adendo na apresentação do Daniel. Ele é um jornalista que passou para Repórter Brasil, outras redações bem combativas do jornalismo alternativo, e ele também prefaciou o livro do Andy Singer, que chama Cartoons. O Andy Singer é tipo um Crumb das magrelas e das questões urbanas, assim, e a gente publicou faz uns 2 anos. E você estava falando gastos, né, gastos que não tem justificativa. O último foi 48 milhões para fazer uma auditoria de 8 contratos do BNDES para não achar nada. Bom, antes de mais nada, agradecer cada pessoa que veio aqui, que pegou um ônibus, pegou metrô, veio de bicicleta, até os que vieram de carro. Valeu, de Uber, até quem veio de Uber. Valeu, valorizar muito a presença de cada um, cada uma que está aqui querendo debater, discutir. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa ter momentos para conversar e trocar ideias. Estou totalmente de acordo com o que a Raquel colocou. Eles não querem que a gente converse. Eles querem que a gente fique brigando, fique numa lógica extremamente polarizada, onde não cabe debate aprofundado sobre política pública. E aqui eu espero que o lançamento seja um bom pretexto para isso. Queria agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo, aí tem várias colegas presentes aqui. Queria agradecer a Autonomia, que fez um trabalho de transformar o que eu escrevi nesse livro, acho que foi essencial. Agradecer ao Lúcio e a Raquel, não só pela contribuição no livro, mas por essa aula de hoje. Enfim, eu estava aqui assistindo a reação de vocês. Como é que ficou nesse período? Eu calculei a população também. A população aumentou em 3,6%, são estimativas do IBGE, e o número de passageiros reduziu em 9,8%. Isso é muito grave. A gente está aumentando a proporção de gente que está se deslocando sem ser com transporte coletivo, principalmente mobilidade individual. Isso tem a ver com subsídio a transporte individual privado, tem a ver com uberização, tem a ver com vários fenômenos. Tem a ver com a linha amarela também, que acabou puxando uma parte dos usuários de ônibus. Estou falando só de ônibus para ser justo, mas
é muita coisa. A gente tem um número aí muito grande e que deveria ser motivo de preocupação. O MPL tem feito protestos para tentar chamar atenção para isso. E aí, o que a gente tem tido de concreto em cima dos protestos? Desde 18 de janeiro de 2019, quando Dória ele promulgou um decreto regulamentando uma lei que o Alckmin tinha feito, o número das leis está ali na tela, houve uma mudança na maneira como os protestos podem acontecer na cidade. O protesto, além de todo protesto com mais de 300 pessoas, ele tem que ser comunicado às autoridades, ele tem que ser comunicado com até 5 dias de antecedência, identificando os responsáveis pelo protesto. Que é uma coisa que já... Uau! Depois disso, você tem algumas outras regulamentações que estão sendo bastante questionadas, até o aspecto jurídico, como, por exemplo, usar máscara. Máscara agora você usar máscara está criminalizado. Se você estiver usando uma máscara num protesto, você pode ser enquadrado por desobediência civil. Isso é uma coisa muito maluca, até em termos jurídicos. Se tiver com um cabo de bandeira na mão, você pode ser igualado a se estar portando uma arma. São coisas muito graves e muito loucas que a gente não conversou. A gente aí, todo o campo progressista, não falou sobre isso. Porque é o MPL que tem todas as divisões que existem, então deixa, a polícia está usando só para reprimir o MPL, deixa, mas é grave, influencia todo o direito de protestar, todo o direito de se manifestar. É uma fragilização da nossa democracia, isso é muito grave. Algumas organizações conectas, artigo 19, BCCRIM, IDBB, fizeram uma denúncia no dia 23 de janeiro, logo que o decreto foi promulgado, fizeram uma denúncia na ONU. Agora a bancada ativista também está tentando chamar atenção para isso, e entre as demandas está o fim das prisões arbitrárias, fim da vigilância durante protestos, fim das buscas arbitrárias, fim do uso de força desproporcional, as fotos falam por si só. Um mediador que não seja da polícia, um dos argumentos principais do governo tem sido, tem mediação, mas você olha a mediação, é um tenente que não tem voz em escala de comando, que ele só recebe os comentários e não passa nada, não é uma mediação real. Isso é também muito sério. E a identificação dos policiais nos atos. Ao mesmo tempo que quem participa do ato tem que estar com a cara exposta, os policiais que estão fazendo o acompanhamento do ato não estão identificados, eles estão mascarados. Quando eles estão com a identificação no colete, é um código alfanumérico em vez do nome, é praticamente impossível você memorizar um código alfanumérico rapidamente numa situação extrema, e isso tudo leva a uma fragilização no direito de se manifestar. Eu não sei, eu estava morrendo de vontade de ir nos últimos atos, não consegui nenhum. Eu estou com uma filha pequena, tenho cuidado dela no horário que os atos acontecem e não dá para cogitar ir num ato com uma bebezinha, infelizmente. Apesar isso é muito sintomático do que está acontecendo. Queria ir aí para um pouco do livro, aí eu já começo a entrar, na diferença entre você valorizar transporte coletivo e valorizar transporte motorizado individual. Tem diferenças muito sérias e a gente pensar um pouco na consequência da gente estar valorizando o transporte motorizado individual, como a Raquel bem pontuou. A gente subsidia o uso de carros, a gente subsidia o uso de motos. Isso tem que ser incluído na nossa conta. A gente teve aí, na última década, de novo, dados, que é como a gente combate mitos. A gente teve aí, de 98 a 2018, um aumento brutal da concentração de carros por população. Se você pensar em 98, tinha um carro para cada 10 habitantes, cada 9,9, e uma moto para cada 66,6. Em 2018, a gente tem um carro para cada 3,8 habitantes, e de moto, para isso é mais sintomático ainda, a gente tem uma moto para cada 9,4 habitantes. A gente está criando um cenário, a gente está criando algo que vai favorecer muito. Uma outra distopia que eu já vou chegar lá. Esse pôr do sol. Quando dá para você ver o ar da cidade, é um claro sinal que as coisas estão muito ruins. Aqui dá para você ver o ar, dá para ver a nuvem de poluição que cobre a cidade. E aí a gente tem um outro dado que é muito importante para pensar por que a gente chegou nessa concentração de veículos, que é o subsídio por meio de redução de IPI para aquisição de automóveis. A gente tem políticas de financiamento agressivas, as pessoas são incentivadas a se endividar
para comprar carros e motos, e a gente tem redução de IPI. Desde 2007, o número de automóveis produzidos, e aí são dados da Anfávia, ele é de pelo menos 2 milhões por ano. Agora, com o governo Bolsonaro, repetiu, a gente continua acima de 2 milhões por ano. Ainda não tem esse número tabulado, mas a tendência permanece. Isso é uma política de morte, e isso é muito grave também. O trânsito, ele só mata menos que arma de fogo no Brasil. Os números são grotescos, os números são muito altos. Tá? E aí tem outras distopias, outros mitos, outras truques de marketing para tentar embaralhar tudo. Então, as principais vias onde as pessoas morrem em São Paulo são as duas marginais. A gente conseguiu ter uma redução do número de mortes quando reduziu a velocidade das marginais. Começou uma campanha que virou um mote da última eleição. São Paulo não pode parar, tem que acelerar, acelera São Paulo, tudo. E a gente tem uma curva, de novo olhando dados, onde o número de mortes volta a aumentar. E, para coroar tudo, a campanha, logo que o novo governo assume, você tem aí uma ação para tornar a marginal um espaço de vida, apesar de estar com o limite acelerado de novo, que é chamar a marginal de marginal segura. Pinta uma dúzia de carros, faz toda uma ação de marketing, e se chama de marginal segura, um programa onde aumenta o número de mortes. Tá? Esse quadro, essa base, a motorização, o incentivo a transporte motorizado individual, ele é a base para o que a gente está vivendo hoje, que é a uberização da mobilidade. Tá? Que aí eu até marquei embaixo quando o desemprego encontra a motorização individual. É um cenário muito favorável para as empresas que querem trabalhar em cima desse modelo. Distopia é uma palavra que quem sugeriu colocar no subtítulo foi o Cauê. Meu subtítulo era super careta, era super quadradinho, era super formal. E aí ele falou, não, vamos botar distopia. E eu parei e falei, vou olhar no dicionário o que é distopia. Lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Antitopia. Qualquer representação ou descrição de uma grande organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual ou parodiar utopias alertando para os seus perigos. O que a gente tem nessa distopia que a gente tem? E aí a uberização que a gente está vivendo, ela tem características muito claras. Os trabalhadores empreendedores, eles não têm nenhuma garantia social. Se você quebra a perna e você vive de moto entrega, você está lascado. Você não vai ter dinheiro para pagar a parcela da prestação da moto. Você não tem um salário fixo, você recebe por jornada de trabalho. E isso é ainda mais agravado pela gamificação. Quem faz entrega de bike, quem faz entrega de motos, eu tenho amigos que fazem entrega de bicicleta e assim, se você consegue entregar tanto em determinado prazo, em vez de ganhar R$2, você ganha 3. Você vai querer fazer isso, você vai se matar para fazer isso. Você vai correr, e vários jogos começam a acontecer. O Bruno Covas tentou frear isso, tentou regulamentar um pouco, e houve uma mobilização dos trabalhadores que fazem as entregas. É super difícil esse debate. A gente está numa situação onde o discurso de que são empreendedores, têm liberdade, ele é tão forte que as pessoas que estão nessa situação estão defendendo que elas devem permanecer nessa situação. Fazer uma análise a partir da esquerda, onde você deve ouvir os trabalhadores, você deve ouvir as pessoas, criticando isso é difícil. Não é fácil, não é simples, é delicado. Isso porque a gente teve um incentivo a esse modelo ser aplicado. O desemprego somado à motorização individual permitiu uma situação dessa. Eu acho que a gente tem que sim enfrentar esse debate, principalmente por causa do número de mortes. Aí eu volto a falar em defesa da vida. Eu acho que isso é a defesa da vida. A gente teve, para falar só dos motoqueiros aqui, e isso é um relatório da CT, a gente teve um aumento significativo. Eles colocam que 14% na participação de entregadores e motofrentistas entre quem morreu no ano que é 2018. Eles já estão relacionando o boom de motoentregas com o aumento de mortes na cidade. Isso é grave. Isso a gente não deveria aceitar, a gente não deveria conviver com isso, a gente não deveria naturalizar esse modelo. E aí, para, como a Bíblia falou, tentar dar um pouco de esperança, e eu acho que isso é o mais legal do que a gente está debatendo aqui, é um debate propositivo. A gente tem caminhos, a gente tem tecnologias sociais, e a tarifa zero é uma tecnologia social, que permitem a gente inverter o que está acontecendo. A gente tem como manter uma utopia, a gente tem como sonhar
algo diferente, onde o transporte é visto como um direito e não como uma mercadoria. Essa é a base do que a gente está discutindo, é a base é a tese central do livro. Aí, entender que transporte é um direito. A gente tem base legal para isso. Desde 2015, quando houve uma mudança no artigo 6º da Constituição, o transporte entrou ao lado de educação, moradia, saúde e outros, como um direito fundamental, um direito social que o Estado tem que garantir. Isso é uma base legal muito consistente. Tem parlamentares que estão tentando regulamentar isso, estão tentando criar bases concretas para outros passos, e aí seria a base, seria a continuidade de como se viabilizar políticas públicas mais concretas de subsídio ao transporte nas cidades, a partir de um plano federal. O Lúcio defende muito isso, que as soluções municipais não vão bastar, não vão ser suficientes, e a gente tem que pensar, sim, em soluções nacionais. Eu estou totalmente de acordo com isso. A gente tem aí que valorizar outras bases que a gente tem no Brasil. O transporte, para quem tem mais de 65 anos, ele obrigatoriamente é livre. A gente não cobra, a gente não dá valor, é tão natural que eu acho que quem está do outro lado nem pensa em suspender isso. Mas isso é genial. Em outros países isso não é um fato concreto. Em outros países, inclusive Europa, em países que a gente tem como referência, quem tem mais experiência, quem contribuiu mais com a sociedade, ainda tem que pagar para usar o sistema de transporte. E aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que também é uma referência que prevê que o transporte coletivo e a mobilidade ativa devem ser incentivados, devem ser priorizados. Cidades que já implementaram a tarifa zero no Brasil, a gente tem aí 15 cidades, a última que eu incluí é a Vargem Grande Paulista. Podem olhar o número de população, a maioria são cidades com menos de 60 mil habitantes. Tem um caso que é a exceção, que é Maricá, que é um caso bastante especial. Mas a gente tem aí exemplos concretos que servem de base para pensar. Tem exemplos em outros países, o livro reúne alguns exemplos concretos de outros países, como Tallinn, que é a principal capital do mundo do passe livre, que é a capital da Estônia. Tem coisas acontecendo no exterior, conforme a gente fala, as coisas estão acontecendo. Cascais, em Portugal, adotou, Luxemburgo está preparando para adotar, Kansas, nos Estados Unidos, está discutindo passe livre. Tem várias cidades, e a mais recente aí é Porto Alegre, que ensaiou num movimento surpreendente, é um prefeito do PSDB, ensaiou adotar passe livre para os trabalhadores e para as trabalhadoras que vivem na cidade. É uma proposta que tem alguns pontos polêmicos, a gente pode aprofundar mais para frente, mas aí é uma base que cabe a discussão de como financiar. É um pouco do que a Raquel estava falando, não tem almoço grátis, é óbvio que não tem almoço grátis, mas a gente tem várias possibilidades. Eu defendo a tese que não existe um modelo pronto, que a gente tem que pensar em modelos conforme os contextos locais, a gente tem que tentar construir algo com participação social. Não adianta tentar tirar da cartola que gestores geniais vão e apresentam uma solução técnica, porque, como o Lúcio repete sempre, é uma decisão política, não é técnica. A gente tem que ter o lado político aí muito concreto. Mas tem várias possibilidades. Um dos pontos polêmicos aí eu relacionei é o pedágio urbano, que está na proposta de Porto Alegre, e eu sou totalmente simpático a se onerar quem usa transporte motorizado individual, porque isso implica num impacto coletivo maior. Mas a gente tem que pensar no lado prático da coisa também. Se a gente, de repente, que tem todo esse modelo construído, estala o dedo e impõe pedágio urbano em São Paulo, a gente está prejudicando uma grande massa de trabalhadores, de pessoas que vivem fora do centro da cidade, porque custa caro viver aqui, e que, ao mesmo tempo, conseguiram comprar um carro e entram e saem da cidade todo dia. A gente tem que ter sensibilidade social para não acontecer o que aconteceu na França. Para não acontecer, a gente tem que mudar e tentar fazer a alteração gradualmente. O Lúcio não concorda comigo, ele é contra o pedágio urbano, a gente pode debater isso também, mas e é para isso que a gente está aqui, para trocar ideia, para ter divergência, para ter debate e reflexão real. Aqui tem um pouquinho mais do que a Raquel falou. Esse é um cartoon do Andy Singer, que o Cauê mencionou, onde, eu não sei se dá para ler também, mas ele ironiza aí todos os subsídios indiretos para mobilidade individual motorizada. Então, tem o sistema de saúde, tem o asfaltamento, tem o custo de fiscalização, tem o custo de estacionamento. A gente pode falar em estacionamento livre, mas a gente não pode falar em passe livre.
Um grande impacto, e aí entre os cicloativistas, quem milita por mobilidade ativa, tem um quadrinho clássico que é comparar um ônibus com o tanto de pessoas que cabem num ônibus, o tanto de pessoas que ocupa a rua em carros e o tanto em bicicletas. Se você olhar isso, para mim sempre falta um elemento ali que é, e esse povo se mexendo? Será que os carros não ocupam menos espaço porque eles vão mais rápido? Que é algo a gente considera. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Até eu tenho uma conversa com o pessoal do Plancanu, que é o MPL da Suécia, se vocês permitirem a liberdade, mas é um movimento muito interessante sueco, que coloca na equação o custo de você estacionar. O espaço que a gente perde nas cidades com carros privados parados é bizarro. É um espaço que poderia servir para praças, pista de Cooper, ciclovia, árvore, riozinho. Daria para a gente ter outra vivência na cidade, espaços de encontro, espaços coletivos, onde a gente conversa, troca ideia, pode parar e descansar. E aí, para finalizar, porque acho que essa é a ideia central do livro, eu vou citar uma frase do Walter Ugumãe, que está dentro do livro chamado Contos de Cães e Maus Lobos, que é sobre o valor das coisas. Aprendi que o dinheiro tem interesse na troca das coisas, mas não todas. De qualquer modo, meu avô me ensinou que não devemos dar tanto valor ao preço, mas ao valor. E acreditava que faltava ao mundo mais coisas sem preço, devido ao grande valor que tinham. Na verdade, quanto maior o valor, mais indecente se torna que sejam vendidas. Aquilo que há de valioso deve ser um direito de toda a gente, distribuído por graça e segundo a necessidade. É isso.